Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O nosso estudo hoje será sobre limite, tá? Então, vou estar demonstrando aqui alguns conceitos, alguns exemplos que serão muito importantes para esse estudo, ok? Vamos lá? Então, o limite, né? Ele vai se apresentar, né, desta forma aqui para você. Então, aqui estaremos calculando o limite de uma função, ok? Expressa aqui por f de x, quando x tende a algum valor, né? Esse valor vai ser colocado aqui para você, ok? E aí, quando os limites laterais desse valor existir, então a gente vai ter aqui, né, o limite da função, ok? Mas eu vou estar demonstrando, né, com exemplos para ficar mais claro, tá? Essa definição aí para você. Vamos lá? Então aqui tem um exemplo, ó. É para a gente calcular o limite desta função aqui, ó, 3x ao quadrado mais 2, quando x tende a 2, tá? Nesse caso, será necessário, né, a gente verificar se existem os limites laterais dessa função, tá? Então, o que são, né, esses limites laterais? Vou demonstrar aqui agora. Então, limite lateral é quando, né, eu me aproximo desse número, né, quando eu me aproximo aqui do número 2, ou pela direita ou pela esquerda. Veja bem, na reta numérica, né, a gente vai ter aqui o número 2, depois o número 3 e antes aqui o número 1, ok? Então, quando eu me aproximo de 2, né, o 2 está aqui. Quando eu me aproximo de 2 por valores menores que ele, por exemplo, 1,9, 1,99, enfim, eu estou me aproximando de 2, né, por valores menores que ele, eu estou calculando o limite lateral esquerdo, tá? Então veja que esses valores estão à esquerda de 2, ok? E quando eu me aproximo, né, aqui do número 2 por valores maiores que ele, então eu vou estar calculando o limite lateral direito. Então nessa tabela aqui, como eu estou me aproximando de x aqui por valores menores que ele, né, então cada vez mais esses valores se aproximam de 2, mas esses valores são menores que ele, então eu estou calculando o limite lateral esquerdo, tá? E aqui estão os resultados, né? Quando eu aplico aqui, ó, 1,9 nessa função aqui, nesta função, terei como resultado 12,83. Então, à medida que eu vou aproximando de 2, ó, 1,99, então cada vez mais eu me aproximo de 2, cada vez mais o valor da função se aproxima de quem? O último resultado da função aqui temos 13,9988. Então, você pode perceber que o resultado da função se aproxima do número 14. Tá? Então, a gente diz o seguinte, que o limite da função, né, f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, né? Então, quando é pela esquerda, vai ter esse sinal de menos aqui, tá? Acima do 2. É o limite lateral esquerdo. A gente tem aqui como resultado 14, ok? E se eu me aproximar de 2, né, por valores maiores que ele, o que vai acontecer? Vamos ver? Então aqui está, né, a tabela. Agora eu estou me aproximando de 2 por valores maiores que ele, ok? Então eu tenho aqui, ó, 2,1, 2,01, 2,001. Então comecei de um número maior, né, e fui diminuindo, aproximando aí de 2, ok? Aí você pode perceber que os resultados também eles vão reduzindo, né, e se aproximando de 14, ok? Então, né, o limite da função, né, quando x tende a 2 pelo lado direito, né, valores se aproximando de 2 pelo lado direito, que a gente fala limite lateral direito, também é 14. Como o limite lateral esquerdo e o limite lateral direito possuem o mesmo valor, então
a função, aqui o limite da função, quando x tende a 2, tá? Perceba que o 2 não tem nenhum sinal de mais nem de menos, é 14, ok? Então, para a gente chegar a essa conclusão, eu precisei verificar limite lateral direito, né? E o limite lateral esquerdo. Vai acontecer em casos que esses limites vão apresentar valores diferentes. Então, nesse caso, o limite aqui não vai existir, ok? Prosseguindo. Então, vamos analisar agora o gráfico da função, né, que a gente calculou lá no item anterior, o limite quando x tende a 2. Então, você pode observar aqui que no eixo x, né, quando eu aproximo aqui de 2 por valores menores que ele, né, que é o limite lateral esquerdo, você pode observar que o gráfico também, essa linha verde, vai se aproximando do 14, até que finalmente a gente chega em 2, né? E o seu valor correspondente aqui no eixo y é 14. Quando aproxima aqui por valores maiores, que é o limite lateral direito, né? Você pode observar que o gráfico da função vai descendo aqui até chegar no 14 também. Tá? Então, pelo gráfico aqui, a gente já vê, né, que esse limite é o 14. Ok? Prosseguindo. Então, sobre os limites laterais, né, o limite da função existe se e somente se os limites laterais existem e têm o mesmo valor. Vamos analisar o gráfico aqui, né, de uma determinada função. Observa bem. Vamos olhar aqui, né, no ponto menos 1. Okay? Então, aqui está o ponto menos 1. E vamos ver o comportamento dessa função nesse ponto aqui, esse ponto x. Ok? Então, quando eu aproximo de 1 por valores menores que ele, tá? Então, se eu olhar para cima aqui, não tem gráfico para me olhar. Mas se eu olhar para baixo, né, vai ter essa linha aqui, né, que representa a linha do gráfico, tá? E aí, quando eu vou me aproximando, ó, por exemplo, quando chega em 2, vai estar nesse ponto. Quando eu vou me aproximando de 1, acompanha a linha aqui, ó. Até que finalmente eu chego em 1, o seu correspondente lá no eixo y é menos 2, ok? Então, quando eu me aproximo, né, dessa determinada função do número menos 1 por valores menores que ele, ou seja, o limite lateral esquerdo, eu tenho como limite, né, o menos 2. E se eu me aproximo dele aqui por valores maiores? Você pode observar que para valores maiores, esse gráfico aqui não vai ter continuidade. Aí eu vou ter que olhar esse gráfico que está aqui na parte de cima. Ó. Quando chega em menos 1, ele está aqui. Quando chega em 1, né, quer dizer, ele está aqui em 3. E aí, à medida que eu vou me aproximando aqui, né, de menos 1, esse gráfico vai se aproximando também de, vamos ver aqui, o correspondente dele no eixo y é o 1, ok? Então, o limite lateral direito desta função, né, quando x tende a menos 1 por valores maiores, que é o limite lateral direito, eu tenho como limite aqui o número 1. Então, nesse caso, os limites laterais dessa mesma função, no mesmo ponto, que é o ponto menos 1, têm valores diferentes. Tá? Então, para o limite, né, lateral à esquerda, eu tenho menos 2. Para o limite lateral direito, eu tenho 1. Então, nesse caso, não vai ter, né, o limite dessa função nesse ponto aqui, tá? No ponto menos 1. Ok? Lembrando que vai ser apenas nesse ponto, né? Se for colocado um outro ponto, por exemplo, aí você precisa analisar. Vamos ver que se, no caso aqui, fosse colocado o ponto 1 positivo. Vamos olhar o gráfico dele aqui, ó. Então, no ponto 1, né, a gente vê que quando eu me aproximo de valores menores, eu vou ter aí, né, o correspondente aqui no eixo y igual a 3, tá?
Se eu aproximo por valores maiores, o gráfico também vai chegar em 3. Então, se fosse o ponto 1, os limites existiriam, seria o mesmo valor, né? Portanto, seria 3. Como foi menos 1, no caso aqui não teve, ok? Então, tá aí a importância, né, de se verificar os limites laterais, ok? Caso eles apresentem valor diferente um do outro, então o limite aí não vai existir, ok? Então, a gente coloca aqui dessa forma, né? Então, limite de f de x, quando x tende a menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, eu não estou analisando os limites laterais mais, tá? Não tem nenhum sinal de menos nem de mais aqui na parte superior. Então, eu estou analisando o limite como um todo. Ele não existe, ok? A gente vai indicar aqui por esse símbolo. Vamos prosseguir. Agora, a gente vai estar verificando a existência dos limites laterais, né, desta função, né, quando x tende a 3. Então, vamos verificar primeiro para valores maiores que 3, depois para valores menores que 3, né, que serão aí os limites laterais. Então, para valores maiores que 3, né, por exemplo, 3,1, 3,1 menos 3, então vou ter aí raiz quadrada, né, de 0,1. Raiz quadrada de 0,1. Eu vou ter a raiz quadrada de um número positivo, portanto ele vai existir aí dentro do conjunto dos números reais, ok? Se eu aproximo de 3 por valores menores que 3, que é o limite lateral esquerdo, por exemplo, 2,9 menos 3, né? Então terei menos 0,1. Então, nesse caso, a raiz aqui vai estar com um número negativo. E a gente sabe, né, que dentro do conjunto dos números reais não existe, né, a raiz quadrada de número negativo. Ok? Então, os limites laterais aqui dessa função, né, quando x tende a 3, não vai existir. Como os limites laterais, né, são diferentes, né, eles não representam o mesmo valor, a gente diz que não, esse limite aqui não existe, ok? Então, nesse caso, né, o limite não existe, tá? Então, justamente, né, pelo fato de que quando eu me aproximar de 3 por valores menores que ele, eu teria um número negativo dentro da raiz, ok? O que não pode acontecer, tá? Então, é muito importante que você saiba verificar a existência desses limites, né? E reforçando aí mais uma vez, né? Caso eles apresentem o mesmo valor, né, o mesmo resultado, o limite vai existir. E se os limites laterais apresentarem um valor diverso um do outro, né, ou seja, eles não apresentarem o mesmo número, então esse limite não vai existir, ok? Então é isso. Espero que você tenha aprendido. A gente vai estar se aprofundando mais sobre o estudo de limite nas próximas aulas de cálculo diferencial, ok? E bons estudos aí.